Olá, falar um pouquinho sobre a Grécia, como prometi a vocês. Então, a Grécia, a gente começa lembrando que a gente tem 3 fases. A primeira fase a gente chama de arcaica, porque é uma fase onde as esculturas, ainda sem muita importância na sociedade, os escultores, as esculturas eram de forma muito simplificada. Mas apesar de serem simples, elas já tinham uma proporção do corpo humano. Quando a gente fala de arquitetura, a gente vai ter nessa fase arcaica os templos feitos em madeira. Templo não é bem arquitetura completa, a gente chama de monumento arquitetônico porque eles não têm uma divisão interna, são como uma caixa para abrigar uma escultura de um deus. Então, tudo muito simplificado nesse começo, da forma arcaica, não significa que não existia arte, eles tinham toda uma técnica para fazer, a proporção e a simetria sempre está presente, mesmo nessa primeira fase. A segunda fase é a clássica. Então, na clássica, a gente já vai ter os templos os templos em pedra, e a gente já tem toda a anatomia estudada. A gente vai ter Praxíteles, né, como o primeiro escultor grego. Ele faz a escultura da deusa Atena, deusa Palas, e ela vai ficar no Pátero, que fica situado na parte mais alta da cidade. Então, na Acrópole, fica esses templos dedicados aos deuses, numa parte mais alta, e são monumentos em escala humana, apesar de serem monumentos arquitetônicos muito grandiosos, espetaculares, porque são dedicados a deuses. A última fase é a helenística, e aí a gente já tem uma nova arquitetura mais exuberante, mais enfeitada. Em termos de escultura, a escultura também reflete nos rostos toda um drama, né? Coisa que não se tinha até então. Então, são 3 fases, mas a gente não tem, na verdade, uma data, né? Em arte, não termina uma coisa e começa a outra, não tem uma data precisa. As coisas vão se intercalando, uma parte vai filtrando na outra, vai se misturando, até que quando a gente vê aquele estilo já superou o anterior. Então, na primeira fase, na fase arcaica, é uma fase que a gente não tem muita escultura, muitos símbolos que chegaram até o nosso tempo, justamente porque foram feitos, sim, em termos de arquitetura, a maioria em madeira, e em termos de arte, pintura, a gente não tem, porque pintura era feita em parede e com o tempo ela se desgasta. A gente só tem o que ficou em jarros. Em termos de escultura, o escultor na época não tinha um papel na sociedade. A Grécia era uma democracia, mas apesar disso, o escultor ele não era bem visto, porque ele era tido como um trabalhador manual. A Grécia ela vai ter toda uma religião bem diferente do Egito. Ela tem deuses em formas humanas, diferente do Egito, que os deuses tinham uma mistura, né? Corpo humano, cabeça de animal. Na Grécia, não. Eles habitam, eles são em formas gigantescas, com poderes sobrenaturais, né? E eles mas sempre tem rosto humano e sempre são dedicados a alguma característica significativa. Um deus do mar, a gente tem o deus dos oceanos, deus do vento, deusa do amor, deusa da beleza. Então, são vários deuses, cada um dedicado a algo diferente, seja matéria terrestre, dedicado vento, terra, mar, ar, ou
características afetivas, né? Beleza, amor. Então, são esses deuses que a gente vai ter e eles vão habitar, né, um patamar superior. Os templos ficam no Paterno, e o Paterno é o principal templo que chegou até os nossos dias, e todos esses templos ficam num lugar diferenciado da cidade, que é a Acrópole. Eles ficam na parte mais alta da cidade, como se estivesse protegendo toda a cidade que fica abaixo dele. No comecinho, a expressão do rosto humano não havia ainda, eles não se importavam com isso, apesar de se importar bastante com a proporção e com a simetria. Então, sempre proporção e simetria são muito fortes no desenvolvimento dessa arte, seja em escultura quanto pintura. A pintura a gente vai ter pouca coisa, mas em termos de escultura ela vai ganhar um novo patamar por causa de Sócrates, principalmente. Que Sócrates já tinha uma posição como filósofo, mas ele diz que ele também era escultor e ele fala que escultura vai transmitir para o exterior o que tem no seu interior. Então, através deles, escultores começam a ser mais bem vistos na sociedade. A gente tem Fídias, que eu já falei, a gente tem Praxíteles. A diferença de 100 anos de um para outro. Praxíteles é o primeiro, ele vai fazer uma deusa que vai ficar no Paterno durante muito tempo, de 11 metros de altura, toda feita em marfim, em ouro, em pedras preciosas, que infelizmente não chegou aos nossos tempos, mas essa escultura ela começa a ser replicada, né? Começa a ser vendidas miniaturas dessas esculturas para as pessoas que não podiam pagar para ter uma escultura original de Praxíteles. Então, os escultores começam a se mostrar no patamar social melhor. Com isso, eles vão cada vez mais ousando nas técnicas. Então, Praxíteles, a primeira escultura da deusa Palas, a gente vai ver que é uma deusa estática, rígida, parada, soberana. Então, ela não tem expressão do rosto, mas ela tem aquela posição de deusa, né? Coberta. O tecido é tão leve que, apesar de ser de pedra, né, e marfim, a gente não pedra, marfim, mas a gente vê a transparência desse tecido no corpo da deusa. E aí, cada vez mais, eles vão ousando nas posições, sempre estudando a anatomia do corpo humano, sempre proporção e simetria, até que chega 100 anos depois a gente vai ter o Fídias, que aí é aquela fase que a gente fala do deus grego, né? Da beleza do deus grego, porque é uma escultura perfeita, né? Então, a gente vê todo o corpo humano perfeito, músculos, tudo bem feito realmente, porque na Grécia se começou os Jogos Antigos, né? Os Jogos Olímpicos da Antiguidade começam na Grécia, eles tinham muitas arenas para corrida de cavalo, para jogos, lutas, então eles faziam muito desses jogos. E aí eles achavam que realmente o corpo e a mente tinham que viver em harmonia. Então você tinha que ter uma boa cabeça, tá sempre estudando, tá sempre se aprimorando nos conhecimentos, mas ao mesmo tempo você tinha que cuidar da sua casa, da casa que guarda seu conhecimento, que é o seu corpo. Então, corpo e mente tinham que ser perfeitos. E mesmo que seu corpo não fosse perfeito, quando você tinha sua escultura, os escultores tiravam, né, essas imperfeições, porque eles diziam que o seu exterior tinha que demonstrar o seu interior. Então, eles colocavam seu corpo sempre na perfeição. E é isso que a gente vai ver na fase clássica, que é a fase que a gente se lembra quando a gente fala de Grécia. Quando a gente fala de Grécia, a gente vai lembrar sempre dessas esculturas perfeitas que chegaram aos nossos tempos. Os templos, né, quando já estão em pedras,
a gente tem 3 fases. As colunas, a gente tem 2 partes das colunas. A parte do corpo da coluna a gente chama de fuste, a parte superior da coluna de capitel. Aquele triângulo que fica acima, a gente vai chamar de frontão. O frontão fica suspenso no arquitrave, que fica entre o capitel e o próprio frontão. Então, a gente tem frontão, arquitrave, que pode ter friso, que é essa parte decorativa, tem o capitel da coluna e o fuste da coluna. Esses são os elementos mais característicos de um templo grego. A primeira fase, a gente vai ter coluna dórica, porque é um capitel mais simples, ele não tem tantos elementos decorativos, ele é bem robusto, ele tem uma altura menor, mas é mais largo. Então, ele é dedicado ao homem, à robustez do homem. Uma segunda fase, quando a gente já tem elementos mais decorativos, já é na fase onde os escultores já estão circulando na sociedade como alguém que pode dar opinião sobre a democracia existente. Eles também começam a se libertar daquelas posições de esculpir rígidas, então eles começam a usar mais, e a gente vai ter um segundo templo, que é o templo jônico, com o capitel em forma de volutas, que são aquelas partes redondas, né? Parece um chifre de bode, assim, na parte do capitel. Ele é mais delgado, mais fino e é dedicado à mulher, pela elegância da mulher. E o terceiro templo a gente já vai ter na fase helenística. Então, o que acontece da transformação do jônico, dessa fase de Fídias, da ousadia, mas da perfeição do corpo, para a última fase, que é a fase helenística. A gente tem uma grande figura nessa época, que é Alexandre o Grande. Alexandre foi o maior conquistador da antiguidade e ele conquista muitos territórios na Ásia. Quando ele volta da Ásia, ele já volta com seu escultor morando no palácio com ele. E ele pede para que seu escultor faça o seu busto. Quando ele faz o rosto de Alexandre, Alexandre pede que coloque todas as suas expressões. Então, o rosto de Alexandre é diferente de todos os que a gente viu anteriormente. Antes, a gente vai ver somente importava o formato da cabeça. A gente não tinha nenhuma expressão. Com Alexandre, você vai ver o vinco da testa, você vai ver daqui do rosto, do lado do rosto, porque vai mostrar uma pessoa jovem, bonita, mas um conquistador. Ele tem aquele ar de superioridade, você vê que é uma pessoa pensativa, está pensando como vai conquistar, e ele quis passar isso para a posteridade. Junto com ele, ele traz a parte da arquitetura, então a arquitetura mais rica, mais exuberante. A gente vai ter essa mudança em colunas, o capitel passa a ser coríntio. O capitel coríntio é diferente do dórico, que é simples, do jônico, que tem as volutas. O coríntio a gente vai ter muitas folhagens. A gente diz que é folha de acanto, que é uma planta da época. Então, ela ainda tem as volutas menores, várias, e muitas folhagens, e isso remete à riqueza, à exuberância que é da época das conquistas de Alexandre. Uma coisa importante é vocês lembrarem que existia muita cor na Grécia, assim como existia no Egito. A gente costuma ver as pirâmides sem cor, os templos gregos sem cor, mas tudo era pintado, então tinha muita cor, sim. Azul, vermelho, dourado, eles usavam bastante na época. As esculturas na época de Alexandre, a arte, ela muda de nome, ela passa a ser helenística. Então, essa fase helenística, a expressão é uma característica. A gente vai ver as esculturas com expressão de dor. Existe um drama. Não importa somente você fazer o corpo perfeito, a proporção, a simetria perfeita, o enquadramento perfeito da imagem, mas você tem que mostrar também drama.
e isso está configurado no rosto. Laocoonte e os Filhos é uma das esculturas que registram bem essa fase, essa época, né? Laocoonte entrega o presente dos gregos, que é o cavalo de Troia, ele diz o que é aquilo, ele entrega isso. E aí ele é castigado pelos deuses. Os deuses do Olimpo não gostam disso e o que fazem com ele? Mandam a serpente para matar ele e os filhos. E a escultura é já exatamente essa hora que chega a serpente e tenta matar Laocoonte e os filhos, e Laocoonte lutando para matar os filhos. Vocês vão observar que Laocoonte e os filhos é como se só diminuísse Laocoonte. Na verdade, são crianças, mas a gente tem que lembrar que criança, na época, não era reconhecida como criança. Criança tinha que ser a miniatura de um adulto. E é por isso que elas estão exatamente assim na escultura. São a miniatura daquele adulto que é o pai delas que está lutando para salvá-las. Em termos de pintura, a gente, por causa de uma grande tragédia, a gente tem um registro. Então, aconteceu na cidade já romana, né, em Pompeia, a tragédia do Vesúvio, que é um vulcão que entra em erupção, e as cinzas vulcânicas petrificam a cidade. Então, os corpos humanos viram pedras e perpetuam isso para sempre. Chegou aos nossos dias, quem for em Pompeia ainda poderá ver como eles viviam, como eles morreram, porque eles morrem petrificados, envenenados e depois, posteriormente, os corpos são petrificados por causa das cinzas vulcânicas. Apesar de ser uma cidade romana, a gente ainda está falando de Grécia, porque a maioria dos trabalhadores da Grécia, quando a Grécia, o Império cai, eles vão para o Império Romano trabalhar. Então, apesar de Pompeia ser uma cidade romana, existiam muitos trabalhadores gregos. E é por isso que a gente tem essas características helenísticas nessa cidade romana. Então, o que a gente vai ver de pintura helenística é diferente da escultura. A escultura tem expressão no rosto, né? Expressão de dor, de drama. Na pintura, eles passam a pintar o cotidiano. Então, vocês podem ver uma camponesa no campo, uma paisagem, coisas que não eram pintadas até chegar na fase helenística. Então, é isso por enquanto. Beijos, até a próxima.